Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém. Quero saudar a querida Irmandade com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Toda a Irmandade que vai ouvir esta mensagem. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos os que ouvirem a nossa mensagem. Que as bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre cada um dos irmãos que vai ouvir estas mensagens. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, vamos gravar uma mensagem para que todos os povos da terra que vão ouvir meditem nesta mensagem. Mensagem que são poucos que vão acreditar, porque a mensagem está sendo revelada para os atalaias de Deus nos últimos tempos. Deus não está revelando esta mensagem dos últimos tempos para os líderes religiosos da terra, porque Deus não tem compromisso com lideranças religiosas. As verdades das Escrituras estão ocultas para os líderes religiosos da terra. Quem quiser receber a revelação de Deus sobre as Escrituras, saiam dos sistemas religiosos da terra. Enquanto eu estive nos sistemas religiosos da terra, as Escrituras estavam ocultas para mim. Depois que eu renunciei os sistemas religiosos da terra, Deus abriu os meus olhos para eu ver as Escrituras nos seus originais, da maneira que elas foram escritas, sem acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo o que ele disse quando ele esteve nesta baixa terra. João 14 e 26. Vamos ouvir o que Jesus Cristo disse em Mateus 10, 1 a 42. Jesus Cristo escolhe seus 12 apóstolos e ordena a sair para pregar o seu evangelho de salvação. Jesus Cristo, nas suas ordenanças, ele diz: eis que vos envio como cordeiro no meio de lobos. Portanto, sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão às sinagogas e vos açoitarão nas suas sinagogas. E por minha causa sereis odiados. Ou seja, por minha causa sereis levados à presença de governadores e dos reis, para lhe servir de testemunha a todos os gentios. Mas quando vos entregarem, não cuideis de como ou o que haveis de falar, porque naquela hora será dado o que haveis de falar ou dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que falais em vós. Um irmão entregará à morte o irmão, e um pai entregará o seu filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra cidade, porque, em verdade vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Irmãos e ouvintes, a quem está sendo revelado estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Divino Mestre? Nenhum sistema religioso da terra está sendo revelado essas palavras de Jesus Cristo. Para eles, para os sistemas religiosos, está oculto. Estas revelações não estão sendo dadas para o sistema religioso da terra. Então, tudo o que está escrito em Mateus capítulo 10 é para a nossa meditação nesta mensagem. Então, irmão, vamos ver o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 16 a 23. Somente aos atalaias de Deus está sendo revelada estas palavras de Jesus Cristo nos seus originais, sobre a sua vinda. Todos os sistemas religiosos da terra pregam a volta de Jesus Cristo.
como pregar a volta de Jesus Cristo se ele já voltou? Como haveria dito? Quem tem discernimento das Escrituras, nos seus originais, não tem dúvida de que Jesus Cristo já voltou. Irmãos, vocês sabem me dizer quanto é uma geração, ou quanto tempo é uma geração? Uma geração, o tempo é de 20 a 30 anos. Jesus Cristo disse: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, 34 a 35. Vamos ouvir o que Jesus Cristo disse em Mateus 10, 16 a 23. Pela primeira vez, Jesus Cristo anuncia a grande tribulação. Em Mateus 24, Jesus Cristo anuncia pela segunda vez a grande tribulação. Em Mateus 10, 16 a 23, Jesus esclarece muito bem. Está muito claro que Jesus Cristo já voltou, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Irmãos e ouvintes, vamos unir as palavras de Jesus Cristo de Mateus 10 e Mateus 24. São duas mensagens falando sobre a volta de Jesus Cristo. Tem muitos líderes religiosos que acreditam que a grande tribulação ainda vai acontecer. Só que uns líderes religiosos que acreditam que quando vier a grande tribulação, eles não vão passar pela grande tribulação, porque antes da grande tribulação, Jesus Cristo descerá do céu e o arrebatará eles para que eles não passem pela grande tribulação. Com base em que eles acreditam assim? Com base em falsas interpretações que eles tiram de Mateus 24. As Escrituras afirmam que Deus não faz acepção de pessoas. Neste caso, para Jesus Cristo vir e arrebatar uns e deixar outros, está fazendo acepção de pessoas. Então, não existe arrebatamento de pessoas secretamente, ou seja, privilegiado, como muitos religiosos acreditam. Porque se dizem pentecostais, e por ser pentecostais, eles têm o privilégio de não passar por uma grande tribulação, porque Jesus Cristo vem e os arrebata. Grande privilégio. E por serem pentecostais, não passarão pela grande tribulação. Irmãos, pode ser que venha uma grande tribulação na terra ainda. Ou pode ser que venha alguma grande tribulação sobre a face da terra. Mas a grande tribulação que Jesus Cristo falou em Mateus 10 e Mateus 24, já passou esta grande tribulação, quando foi destruído o templo de Jerusalém. Não houve uma tribulação como aquela, e nunca mais haverá na terra tribulação igual àquela que aconteceu nos anos 70 depois de Cristo, ou seja, depois da primeira vinda de Jesus Cristo. Esta grande tribulação aconteceu para que se cumprisse a segunda volta de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a primeira vez em carne. Nesta primeira vinda, Jesus Cristo teve que passar pela morte de cruz. Mas ele sabia que depois da sua morte, só passaria 3 dias na sepultura. E assim como Jesus Cristo dizia para os seus apóstolos, assim aconteceu. Morreu, foi sepultado, após 3 dias ressuscitou dentre os mortos, e depois da sua ressurreição passou 40 dias aqui na terra, dando instruções aos seus discípulos, e foi para o céu. E todos viram Jesus Cristo subindo para o céu em nuvem de glória. Os discípulos ficaram olhando para o céu. Enquanto Jesus Cristo subia para o céu, os discípulos perguntaram para Jesus Cristo: Senhor, é neste tempo que restauras o reino de Israel?
Respondeu-lhe Jesus Cristo para os seus discípulos: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo Jesus Cristo dito estas palavras, foi levado para cima, ou seja, foi levado para o céu. Enquanto eles olhavam para o céu, uma nuvem o recebeu e ocultando aos olhos deles. Estando eles com os olhos fitos do céu, enquanto Jesus Cristo subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que ficais olhando para as alturas, ou seja, olhando para os céus? Esse Jesus Cristo, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu vocês estão vendo ele ir. Depois que Jesus Cristo subiu para o céu, os discípulos voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, e entrando subiram no cenáculo, aonde permaneciam os apóstolos de Jesus Cristo, e todos eles perseveravam unânimes em oração com as mulheres e Maria, mãe de Jesus Cristo, e com os irmãos dele, ou seja, os irmãos de Jesus Cristo, filho de Maria e José. Depois do dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e foram cumprir o ídolo de Jesus Cristo. Foram pregar o Evangelho de Jesus Cristo por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Todos viviam unidos em um verdadeiro comunismo. Os primeiros comunistas na terra foram os discípulos de Jesus Cristo. Os irmãos e ouvintes sabem por que os povos que se convertiam ao Senhor Jesus Cristo vendiam as suas propriedades e colocavam os valores nas mãos do apóstolo Pedro? Os povos que se convertiam ao Senhor Jesus Cristo vendiam as suas propriedades e depositavam os valores nas mãos dos apóstolos, porque eles sabiam que Jesus Cristo não ia demorar muito tempo para voltar. Por isso eles vendiam tudo o que tinham, porque sabia que eles tinham nos céus um reino bem melhor do que esse reino terreno. Muitos tinham ouvido Jesus Cristo dizer que não passaria esta geração sem que ele voltasse para levar os seus discípulos, como ele havia prometido quando ainda esteve aqui na terra. Em Mateus 10 e 23, Jesus Cristo disse para os seus discípulos que antes deles percorrer as cidades de Israel, eles não percorriam a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Quem é este Filho do Homem? Para os líderes religiosos da terra, eles sabem que o Filho do Homem é Jesus Cristo. Este Filho do Homem, que é Jesus Cristo, já voltou depois da grande tribulação dos anos 70 da nossa era cristã. Em Mateus 24, 34 e 35, Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. E tudo se cumpriu, irmão. Tudo já se cumpriu. Veio a grande tribulação. Veio aquela tribulação naquele tempo que nunca mais haverá uma tribulação daquele tamanho. Então Jesus Cristo disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe o dia e a hora da minha volta. Não passará esta geração sem que volte o Filho do Homem. Geração esta em que Jesus estava falando. Aquela geração que estava naquele tempo
que exatamente aconteceu. Em Mateus 16, 13 a 28, Jesus Cristo fala para os seus apóstolos da sua morte e ressurreição. Quando Jesus Cristo termina a conversa com os seus apóstolos, ele diz: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão comigo, de modo algum provarão a morte, até que vi o Filho do Homem no seu reino. Estas palavras de Jesus Cristo se relatam ou se repete em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus Cristo repete por 3 vezes, dizendo: dos que estão aqui comigo agora, tem alguns que não passarão, ou seja, não provarão a morte, até que venha o reino de Deus já chegado. Seis dias depois de ter proferido estas palavras, tomou Jesus Cristo consigo Pedro, João e Tiago e levou a um monte para orar. Enquanto orava, mudou-se o seu semblante, ou seja, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. Aqui cumpriu-se as palavras de Jesus Cristo, que ele tinha dito. E seis dias passado, que alguns que estavam ali com ele não provariam a morte, sem antes ver o reino de Deus. Ou seja, não provaria a morte até que tivesse visto o reino de Deus. Pedro, Tiago e João viram Jesus Cristo glorificado no reino de Deus. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio de contemplar a face de Jesus Cristo já ressuscitado, mesmo antes da sua morte. Depois da sua morte e ressurreição, todos tiveram o privilégio de ver Jesus Cristo glorificado, pronto para entrar no reino de Deus. Antes da sua morte, para entrar em uma casa era preciso alguém abrir a porta para ele entrar. Depois da sua morte e ressurreição, ele recebeu um corpo celestial, um corpo glorificado. Para entrar em uma casa, não precisava ninguém abrir a porta para ele entrar. Um corpo glorificado é onisciente, é onipresente e é onipotente, como o próprio Deus. Jesus Cristo, como verdadeiro Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, passou 40 dias na terra. Durante os 40 dias que ele esteve aqui na terra, não conviveu com os seus apóstolos, apenas aparecia vez por outras no meio deles, para dar instrução aos seus apóstolos. No último dia em que Jesus Cristo esteve aqui nesta terra, levou os apóstolos até Betânia e, levantando as mãos para o céu, abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava os apóstolos, apartou-se deles e foi levado para o céu, sobre uma nuvem. A subida de Jesus Cristo para o céu está em Atos 1 a 14. Aqui conta muito mais detalhados sobre a subida de Jesus Cristo para o céu. Depois da subida de Jesus Cristo para o céu, os apóstolos ficaram em Jerusalém, esperando o dia de Pentecoste, para receberem a promessa do Espírito Santo. A ordem de Jesus Cristo foi que não saíssem de Jerusalém antes do dia de Pentecoste, porque eles ainda não tinham recebido o poder do alto, ou seja, o poder do Espírito Santo,
Depois do dia de Pentecostes, todos receberam o poder do Espírito Santo. Agora todos estavam capacitados para sair na missão de pregar a ressurreição de Jesus Cristo, o seu divino mestre. Na primeira pregação de Pedro, converteu-se quase 3.000 almas. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, quando Pedro terminou a primeira pregação que ele fez um apelo perguntando quem queria aceitar Jesus como seu Salvador. Não, meus irmãos, Jesus Cristo não ensinou isso aos seus apóstolos. Pedro não fez nenhum apelo perguntando quem queria aceitar Jesus como seu Salvador para ir morar no céu, como fazem hoje os sistemas religiosos da terra. Faz um convite às pessoas para aceitar Jesus Cristo, dizendo que se aceitar Jesus Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida e vão morar no reino dos céus. Isso é uma enganação muito grande desses sistemas religiosos da terra. O povo que se convertiam perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a quantos o nosso Senhor o chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, será que os líderes religiosos sabem o que significa viver em comum, como viviam os cristãos primitivos? Viver unidos como viviam os cristãos primitivos? Irmãos em Cristo Jesus, vejam o tamanho da hipocrisia dos líderes religiosos da terra. Dizem que a Bíblia é a regra de fé e conduta da sua igreja aqui na terra, mas isso não é verdade. A Bíblia não é a regra de fé e conduta das igrejas aqui da terra. Os sistemas religiosos da terra vivem de tradição religiosas e dogmas, como a Igreja Católica Romana, que vive de dogma e de ensinamento dos homens, que vive de dogma e tradição dos homens teológicos. A Bíblia se divide em 2 volumes, Velho Testamento e Novo Testamento. Os sistemas religiosos da terra têm como base de regra e fé e conduta o Velho Testamento. Os sistemas religiosos da terra desprezam o Novo Testamento. A nossa regra de fé e conduta deve estar no Novo Testamento. Quem desprezar o Novo Testamento está desprezando o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por quê? O autor do Novo Testamento é o próprio Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, sem questionamento. Irmãos e ouvintes, aonde se encontra nos sistemas religiosos da terra a doutrina do Senhor Jesus Cristo? Quase todos os sistemas religiosos da terra têm o costume de, depois de um culto, fazer apelo perguntando quem quer aceitar Jesus como seu Salvador para ir morar no céu. Aonde está na Bíblia a base para se fazer um apelo depois de um culto, forçando as pessoas a aceitarem Jesus Cristo como Salvador? Não tem base na Bíblia. Os apóstolos de Jesus Cristo nunca fizeram apelo depois de um culto de pregação, perguntando quem quer aceitar Jesus Cristo como Salvador para ir morar no céu. Os sistemas religiosos da terra vivem de dogmas, tradição e enganação. A maior enganação dos sistemas religiosos da terra
é pregar sobre a volta de Jesus Cristo. Como eles dizem, Jesus está voltando, se prepare para a volta de Jesus Cristo. Nem eles estão preocupados com a volta de Jesus Cristo. Imagine bem, está pregando para os outros. Todos os sistemas religiosos da Terra pregam, Jesus está voltando. Eles pregam isso porque nunca entenderam as palavras de Jesus Cristo. Se os líderes religiosos entendessem as palavras de Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 10, 1 a 42, Mateus 24, 1 a 51, irmãos, nós só podemos entender, irmão, as palavras se nós lermos o capítulo todo, textos e contexto. Lendo só um versículo nós não entendemos. Por isso que nós estamos pregando essa mensagem, porque nós lemos o capítulo todo, para nós entender. Nesses 2 capítulos, Jesus Cristo fala da sua volta. E em Mateus 25, 1 a 46, Jesus Cristo fala do juízo final. Vamos unir as palavras de Jesus Cristo que está escrito em Mateus 10, 23 e Mateus 24, 34 a 36. Em Mateus 10, 23, Jesus Cristo diz: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade eu vos digo, que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Em verdade eu vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas se cumpram ou aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, as minhas palavras jamais passarão, sem que tenha o seu real cumprimento na terra. Irmãos e ouvintes, quando Jesus Cristo disse estas palavras, ele ainda estava na terra, ou seja, ele não tinha passado ainda pela cruz. Jesus Cristo tinha que passar pela morte de cruz. Depois da morte seria sepultado. E depois de 3 dias ressuscitaria dentre os mortos. E voltaria para o Pai. Depois voltou para levar os seus escolhidos para o céu. Para que se cumprisse a sua promessa, que voltaria para levá-los, para que aonde ele estivessem eles também. Jesus Cristo disse que não passaria aquela geração sem que ele voltasse. Que geração, irmão? É que Jesus Cristo estava falando. Aquela geração, irmão. Como nós já falamos, nós pesquisamos para ver quanto tempo é uma geração. Então, a pesquisa nos mostrou que o máximo de uma geração é 50 anos. Então, é 20, 30, o máximo 50 anos é uma geração. Então, Jesus Cristo disse, não passará esta geração. Era aquela geração que estava naquele tempo aqui na terra. Então, ele voltou porque tinha que se cumprir as suas palavras, que ele não ia percorrer a cidade de Israel. Antes deles terminar de percorrer, Jesus Cristo voltaria. E assim aconteceu, irmão. Então, Jesus Cristo disse que voltaria para levá-lo, para que onde ele estivesse eles também com ele. Jesus Cristo disse que não passaria aquela geração sem que ele voltasse. Antes que aquela geração passasse, Jesus Cristo cumpriu a sua promessa. Voltou para o céu com os seus escolhidos. Todos que viveram aqui na terra daquela geração estão aguardando o juízo final, que Jesus Cristo falou em Mateus 25, 31 a 46. Está escrito em Apocalipse 14, 12 e 13. Aqui está a promessa daqueles que morreram depois da volta de Jesus Cristo. Estão aguardando o juízo final. Então, os que morreram em Cristo, as suas obras o acompanharam, que foi boas obras. E quem morreu sem Cristo, também as suas más obras o acompanharam. Então, todos aqueles que viveram depois da volta de Jesus Cristo, estão aguardando o juízo final.
como Jesus Cristo mesmo falou em Mateus 25, 31 a 46. Está escrito em Apocalipse 14, 12, 13. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Aqui está a perseverança dos santos que morrem pela fé em Jesus Cristo. Descansam dos seus trabalhos, mas as suas obras o acompanham. Irmãos, é a interpretação mais positiva que alguém pode receber aqui na terra. É a interpretação das palavras de Jesus Cristo que está escrito em Mateus 10, 23, Mateus 24, 34, 35. Que não passou aquela geração sem que cumprisse as palavras de Jesus Cristo. Antes que os discípulos percorressem a cidade de Israel, Jesus Cristo voltou. Todos que viram a subida de Jesus Cristo para o céu sabiam que a promessa da volta de Jesus Cristo se cumpriria em breve. Antes que eles percorressem a cidade de Israel, Jesus Cristo voltaria. João confirma tudo isso em Apocalipse 1, 1 a 8. Quando Jesus Cristo deu esta revelação para João, ele já tinha subido para os céus. A revelação era diretamente dos céus para João aqui na terra. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente deviam acontecer. E enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo quanto viu. Bem-aventurados aqueles que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Mais uma vez nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que os apóstolos diziam, pregavam para o povo, que a volta de Jesus Cristo estava próxima, que eles se preparassem, porque estava próximo, porque eles sabiam que o cumprimento da promessa de Jesus Cristo não era para tempos vindouros, tempos futuros, era para tempos bem presentes, como ele diz aqui, que o tempo está próximo. Então são bem-aventurados que ouvem, bem-aventurados que guardam as coisas que está escrito nesta profecia, porque o tempo está próximo. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que lhe transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na revelação de Jesus Cristo para João em Apocalipse, Jesus Cristo confirma que a sua vinda estaria próxima e não demoraria muito, era breve a sua volta. Antes que os discípulos percorressem a cidade de Israel, ele voltaria. Como tinha prometido quando ainda esteve aqui nesta baixa terra com os seus apóstolos. Na revelação do Apocalipse, Jesus Cristo disse para João: o tempo está próximo. Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que me transpassaram me verão e se lamentarão no dia da minha volta, ou seja, no dia da minha vinda. Irmãos, está muito claro que Jesus Cristo já voltou, que até os soldados romanos que transpassaram a espada no lado de Jesus Cristo viram a sua vinda sobre as nuvens com poder e grande glória. As palavras são evidentes.
Ou seja, as provas são evidentes de que Jesus Cristo já voltou. É que até os soldados que transpassaram o corpo de Jesus Cristo viram a sua volta e se lamentaram em ver aquele que eles mataram, agora talvez arrependidos, se realmente se lamentaram, ou seja, lamentavam. Mas se realmente se arrependeram, foi tarde demais. Veja João 19, 17 a 37. Aqui está como foi a crucificação de Jesus Cristo. O que significa para os sistemas religiosos da terra a palavra está consumado? Jesus Cristo disse, está consumado. O que Jesus Cristo consumou com a sua morte na cruz? Tudo o que pertencia à lei da velha aliança, Jesus Cristo consumou na cruz do Calvário. Todos os mandamentos da lei da velha aliança, Jesus Cristo cravou na dura cruz do Calvário. Não ficou nenhuma lei da velha aliança que Jesus Cristo não tenha cumprido. É como disse Paulo em Romanos 10 e 4, o fim da lei é Cristo, para a salvação de todos os que nele crê. Mas só crer não é suficiente para se salvar, porque os demônios também creem e estremecem, mas não obedecem aos ensinamentos de Jesus Cristo. A salvação de Jesus Cristo é para todos os que lhe obedecem a tudo o que Jesus Cristo mandou fazer. Vejam o conselho de Maria, mãe de Jesus Cristo. Fazei tudo o que ele vos disser, ou seja, fazei tudo o que ele vos mandar. O crer em Jesus Cristo dos sistemas religiosos da terra é em vão. Eles creem em Cristo, mas a crença deles é em vão, porque eles vivem de dogmas religiosos, vivem de sistemas religiosos aqui na terra e não obedecem à doutrina de Jesus Cristo aqui na terra. Os sistemas religiosos da terra estão enquadrados em Mateus 15, versículos 6 a 14. Aqui está o retrato ao vivo e a cores dos sistemas religiosos da terra, que adoram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. O próprio Jesus Cristo foi quem disse isso. Louvam a Deus somente com os lábios, mas os seus corações estão longe de Deus. Vão é o culto que eles prestam a Deus. Eles ensinam doutrinas e preceitos dos homens teológicos deste mundo que jaz no maligno. Vejam Mateus 15, 6 a 14, 1 João 5, 19 a 21. Irmãos e ouvintes, as Escrituras é um segredo de Deus. E este segredo de Deus está oculto para os sistemas religiosos da terra. Os sistemas religiosos da terra é dominado pelo Deus deste século. O Deus deste século cega os entendimentos dos sistemas religiosos da terra para eles não entenderem as Escrituras nos seus originais. Vejam o que Paulo falou sobre o Deus deste século e sua periculosidade aqui na terra. Veja 2 Coríntios 4, 1 a 7. Não tem como ver as Escrituras nos seus originais agregado a um sistema religioso aqui na terra. Não tem como você entender as Escrituras da maneira que elas foram escritas, você sendo adepto de um sistema religioso aqui na terra, sendo escravo de um sistema religioso aqui na terra. As Escrituras estão vedadas para os tais. Um sistema religioso aqui na terra, eles vivem escravizando as almas que Jesus Cristo pagou um preço tão alto. Eu tenho um testemunho próprio. Durante o tempo em que eu tive agregado a um sistema religioso aqui na terra, eu tinha os meus olhos fechados para não ver as Escrituras nos seus originais. Quando Deus abriu os meus olhos, eu comecei a ler as Escrituras
Fiz a leitura em João 8, 32 a 36. Que Jesus Cristo me dizia para mim: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Qual o sistema religioso que entende estas palavras de Jesus Cristo nos seus originais? Não existe nenhum sistema religioso na Terra que entenda essas palavras de Jesus Cristo nos seus originais. Como um sistema religioso pode ser livre, sendo escravo do Deus deste século? Hoje sou livre, não sou mais escravo de sistema religioso da terra. Hoje sou testemunha de que as Escrituras é um segredo de Deus na terra. Diz as Escrituras: Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Essas palavras estão escritas em Amós 3, versículo 7. Irmãos e ouvintes, se vocês estão esperando a volta de Jesus Cristo, não esperem mais, porque Ele já voltou. Como Ele mesmo disse, que não passaria aquela geração sem que Ele voltasse. Será que não se cumpriu o que Jesus Cristo disse em Mateus 10, 23 e Mateus 24, 34, 35? Que não passaria aquela geração sem que o Filho do Homem voltasse? Jesus Cristo disse que era mais fácil passar o céu e a terra do que passar as suas palavras. Todas as palavras de Jesus Cristo teve o seu cumprimento real na terra. Se cumpriu. Será que Jesus Cristo mentiu para o seu povo? Será que as palavras de Jesus Cristo não se cumpriu? As Escrituras dizem que da boca de Jesus Cristo nunca saiu mentira e nem engano. Eu posso afirmar para os irmãos e ouvintes que Jesus Cristo não era mentiroso, porque Jesus Cristo não era religioso para mentir e enganar os povos da terra, como os sistemas religiosos que vivem de enganação e de mentira. Jesus Cristo era e continua sendo o Filho do Deus vivo. Que utilidade tem a volta de Jesus Cristo para os sistemas religiosos da terra? O ponto básico dos verdadeiros cristãos do século XXI é Mateus 25, 31 e 46. Esperar agora o juízo final. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu vi, ai de mim se eu me calar, quando Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original das Escrituras, sem acrescentar nenhum tio e nenhum cedilha. Esta é a palavra revelada das Escrituras da nova aliança, feita por nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ouçam a voz de Deus pela boca dos seus atalaias na terra. Este é o conselho, esta é a palavra. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. A igreja de Jesus Cristo que está na terra me ouvir, diga amém.